Olá, aqui é a pastora Vilma Lira com mais uma reflexão para você pensar hoje. Renove suas forças para prosseguir e nunca desistir. Para pensar hoje, mudar. Como vocês estão, meus queridos, minhas queridas? Que prazer estar aqui novamente falando para vocês. Antes de começar a minha reflexão de hoje, eu quero falar para vocês a respeito de um novo grupo do Pensar Hoje que precisou ser feito por conta de tudo que está acontecendo. Ele se chama Pensar Hoje Luto e ele foi criado nas últimas 2 semanas por causa das muitas pessoas sofrendo por conta do luto, e inclusive eu que perdi pessoas assim bem próximas e muito queridas. Nessas horas a gente fica um pouco abalado. É impossível a gente dizer que passa por isso de maneira tão tranquila assim, claro que não. E por isso foi criado um terceiro grupo. Então, nesse primeiro Pensar Hoje, nós temos 233 participantes. No Pensar Hoje 2, nós temos 81 participantes. E nesse Pensar Hoje 3, que é sobre luto, nós estávamos com 54 pessoas. E nessas últimas 2 semanas eu me dediquei a mandar mensagens exclusivamente para eles. Por que eu optei em não mandar essas mensagens nesse grupo, no grupo que você participa? Porque eu não queria deixar o seu coração ainda mais pesado. São assuntos muito dolorosos e doídos realmente de alma, e eu não gostaria de sobrecarregá-los. Então, fica aqui as minhas desculpas se eu precisei dar um tempo maior para esse grupo. Esse grupo é temporário e ele já vai ser desfeito, e foi apenas por 2 semanas para nos ajudar, e eu me incluo nisso também, nas dores das perdas. Mas vamos lá, então, para o nosso pensar hoje. Para pensar hoje, mudar. Hoje eu quero falar com vocês sobre o imponderável. O que é o imponderável? É o que não é previsto nem se pode medir. Aqui em casa nós estamos estudando um pouco mais sobre Eclesiastes e eu me deparei com esses versículos do capítulo 8 que diz assim: O coração do sábio conhece o tempo e o modo, porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que se pesa sobre o homem. Porque este não sabe o que há de suceder, e como há de ser, ninguém há que lhe declare. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, nem há tréguas nesta peleja. Eu estive um bom tempo pensando sobre estes versículos. Muitas vezes nós nos achamos tão donos da situação, tendo o controle de tudo nas nossas mãos, com a agenda tão prevista, com as coisas tão planejadas. Existem pessoas tão sistematizadas que elas vivem quase que reféns de uma agenda, de um planejamento. Mas quando eu me deparo com versículos desse tipo, eu percebo quão pequeno nós somos. Aqui diz assim que o homem, ele não pode prever nada e ele não tem domínio sobre o vento e nem o pode reter. E aí eu me lembro também das palavras de Jesus que fala assim, que aquele que é nascido de novo, que é nascido da água e do espírito, esse é como o vento que não sabe para onde vai e nem para onde vem, mas que está totalmente nas mãos de Deus. Sendo assim, e passando por tudo que a gente tem passado nessas últimas semanas, nesses últimos meses, eu fico pensando por que nós ainda somos tão presos ao que é ponderável, ao que é medido, ao que é controlável. Eu ainda vejo pessoas querendo controlar as coisas como se elas tivessem o domínio nas suas mãos. Nós não temos, está aí a prova disso. Nós estamos indo já para praticamente o sexto, sétimo mês de pandemia e nós percebemos que, por mais que o ser humano se esforce, nós não temos o controle das coisas. Para aqueles que não acreditavam em Deus, é impossível olhar para tudo isso e não ver que tem uma força superior
que tem o domínio sobre tudo e que nós não temos domínio sobre as coisas. Por mais que a gente negue isso, nós somos, de certa forma, muito ligados ao que é medido, ao que é mensurável, ao que é controlável. Mas a palavra de Deus aqui está dizendo, e fala isso em vários lugares, com palavras diferentes nesse livro de Eclesiastes, que há tempo determinado para as coisas. E aqui, especificamente nesse capítulo 8 diz assim: que há tempo e modo para as coisas. Esse é um tempo de luto. Essas últimas semanas, confesso, passei bastante entristecida, em alguns dias até bem desanimada, porque isso, queridos, é natural da vida. Nós não somos sempre aquela fortaleza que nós queremos ser. O imponderável acontece, e o imponderável ele nos alcança. Aquilo que nós não temos controle, aquilo que nós não podemos medir, aquilo que não é previsto. Então, sendo assim, eu continuo optando em confiar em Deus, sabendo que existe tempo e modo. O tempo está nas mãos de Deus. Agora, o modo como eu administro isso, o modo como eu passo por isso, está também nas minhas mãos. Então, se nós temos que controlar alguma coisa dentro desse imponderável, deve ser o domínio próprio das nossas emoções, o domínio próprio das nossas reações e até mesmo aquele momento que a gente percebe que é necessário parar, que é necessário mudar a rota. E tem pessoas que têm coração tão duro, tem pessoas que são tão inflexíveis, que mesmo diante do imponderável, essas pessoas permanecem fixas, fixadas em coisas que elas percebem que não têm mais valor nenhum. Não sei vocês, mas com relação a mim, eu percebi que eu dava valor a muita coisa que não tem tanto valor assim. E também comecei a perceber que eu deixei de dar valor a algumas coisas que são muito valiosas. E isso tudo vem me servindo de lição. Mas por quê? Porque o imponderável aconteceu. Porque o que não estava previsto aconteceu. Porque talvez se continuasse com tudo muito previsível e muito planejado, como muitas vezes nós vivemos, nós não chegaríamos a algumas conclusões. Então, aqui nesse texto está dizendo assim, que não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter. Então o vento vem e ele sopra, e ele vai levando o pó, e ele vai levando as folhas, e ele vai levando tudo isso para onde ele bem entende. Nós não temos domínio sobre isso. Na verdade, esse tempo agora está mostrando que nós somos apenas uma folha sendo levada pelo vento. E essa é a verdade. E nesses momentos, o que eu tenho percebido é que o melhor que eu opto para mim mesma é deixar fluir. Não é simplesmente deixa a vida me levar, vida leva eu, mas é estar diante de Deus e estar nas mãos de Deus e dizendo: Senhor, me conduza nisso, porque isso aqui eu não pude prever, porque isso aqui não estava nos meus planos, porque isso aqui eu não tenho domínio. Então me leva, Senhor. Me leva nas tuas mãos, me leva nas tuas asas, me leva no teu agir, me leva no teu mover. Eu estou tentando viver assim. E eu espero que você hoje pare para pensar nesse imponderável. E o que esse imponderável, o que não é previsto, o que não se pode medir, está trazendo de lição benéfica para você. Não tem o que fazer? Descanse em Deus. Não tem para onde ir? Fique até você ter uma segunda ordem de Deus. Não tem o que fazer? Cesse, aquiete-se, conheça mais quem é Deus na sua vida. Você vai perceber que as coisas vão se arrumando, as coisas vão se encaixando, porque é impossível estarmos nas mãos de Deus e não estarmos seguros. Estar no centro da vontade de Deus, estar nas mãos de Deus, é o melhor lugar que podemos estar. Então, mesmo que o imponderável, mesmo que o imprevisto te alcance nesses dias, que você permaneça firme, não nas suas estacas, não firme num coração duro, mas que você fique firme em Deus, porque é lá que nós conseguimos
toda a resiliência que nós precisamos. É lá que nós vamos conseguir ressignificar muitas coisas da nossa história. É lá, nas mãos de Deus, no centro da sua vontade, que nós estaremos protegidos de todo o mal, de toda a dor, de tudo que nos afeta. Porque para todo propósito há tempo e modo. Se hoje é o tempo e este é o modo, que nós tenhamos a capacidade de nos rendermos à vontade de Deus e dizer: Ok, Senhor, não estou entendendo nada. Ok, Senhor, não era bem assim que eu queria. Ok, Senhor, está doendo, mas eu continuo firme, sabendo que a Sua vontade é o melhor para mim. E se o Senhor está nesse tempo ainda me dando vida, se o Senhor está nesse tempo cuidando de mim e tendo propósitos para mim, é porque o Senhor tem o modo certo para eu passar por tudo isso. É porque o Senhor tem o jeito certo para eu fazer o que precisa fazer. Eu não sei o que nos espera e nem sei o que me espera nesses próximos meses. Você sabe? Você tem certeza? Você pode reter o vento? Você pode segurar as coisas nas suas mãos? Claro que não, nem eu e nem você, meu querido e minha querida. Mas uma coisa é certa: Deus está no controle disso. E eu quero estar com quem tem a soberania. E eu quero estar do lado, protegido. A melhor coisa é a gente se curvar diante de Deus e deixar fluir. E deixar que Ele nos conduza. E deixar que Ele nos leve como um rio cristalino que vai nos levando e nos lavando ao mesmo tempo. Que Deus te abençoe. Para pensar hoje.